Fala pessoal, beleza? Daniel aqui do canal Sábio Satoshi. Já parou para pensar que o sentimento de medo e de euforia comanda suas decisões financeiras? Isso eu não estou falando só em termos de investimento, mas eu também falo sobre questões financeiras familiares, por exemplo. Quando acontece alguma coisa na sua vida pessoal e você precisa tomar uma decisão, o que normalmente você faz? O que faz com que você tome essa decisão? É normal a gente ser guiado pelos nossos sentimentos. Bem, isso já aconteceu comigo, pessoal. Final de 2016, quando o Bitcoin valia aí uns $800, eu comprei um pouquinho. Naquela época eu nem sabia, nem entendia o que era. E eu realmente achava que aquilo era uma bolha que poderia estourar, enfim. Mesmo assim, quase um ano mais tarde, bateu uns $8.000 e eu vendi boa parte do que eu tinha. E logo depois disso, alguns meses, em 2017, o Bitcoin estava quase $14.000. E o meu sentimento era, putz, por que eu não comprei mais? Ou por que eu não segurei mais tempo? E aquele sentimento começou a falar mais alto dentro de mim. Um mês depois, eu acabei comprando um pouco mais de Bitcoin, já num preço muito alto, e um mês depois o Bitcoin atingiu $17.000, no auge da euforia, e de repente começou a cair muito forte. Bem, eu não ganhei tanto dinheiro assim como eu estava imaginando que ia ganhar, né? E aí ficou um sentimento de perda, mesmo tendo uma rentabilidade fora do comum em um ano. O que me levou a vender na euforia e comprar na euforia novamente? E a resposta é o meu comportamento. Entenda que a forma como alguém se comporta em determinada ocasião é a coisa mais difícil de você ensinar. Então o comportamento ele não se ensina, mesmo para pessoas fora do comum, ou seja, que têm uma inteligência muito alta. É por isso que pessoas comuns que não tiveram nenhuma educação financeira ou até mesmo técnicas em finanças, elas são capazes de construir riqueza, porque possuem habilidades que estão dentro do seu comportamento em relação ao dinheiro. Então elas constroem esse comportamento através da experiência. Muitas pessoas, mesmo sem nenhum conhecimento técnico, podem sim construir riqueza, poupando e investindo. E o mais engraçado é que em outras áreas isso geralmente não vai acontecer. Que outro setor você vê uma pessoa sem diploma, sem experiência formal, sem uma rede de networking, de conexões, superar em termos de resultado, né? Resultado pode ser rentabilidade. Uma pessoa que teve a melhor educação nas melhores faculdades e nos melhores trabalhos do mundo. Ou seja, existem várias histórias reais de pessoas com profissões que não exigem uma capacidade técnica ou um estudo específico para que elas exerçam isso, e ao longo da vida delas, elas foram acumulando, guardando dinheiro, poupando dinheiro e investindo esse dinheiro, às vezes até mesmo sem saber exatamente o que estavam fazendo, mas ao longo do tempo elas foram acumulando um patrimônio gigantesco. Muitos vão falar que eles podem ter alcançado isso através da sorte, independentemente do seu esforço ou da sua inteligência. Mas a outra explicação é de que o sucesso que elas tiveram não está diretamente ligado à sua habilidade técnica, e sim uma habilidade pessoal delas, onde o seu comportamento supera o seu conhecimento. Bem, dito isso, o ser humano ao longo dos anos ele tem considerado o tema de dinheiro e finanças mais como algo das exatas, né? Relacionado à matemática, à física. Mas pensamos pouco sobre esse tema de forma psicológica, que é baseada nas suas emoções, né? Afetando áreas como confiança, felicidade e risco. Basta a gente olhar, pessoal, o que aconteceu com o Bitcoin, por exemplo, nesses últimos dias. Porque os investidores, mesmo muitos deles sabendo dos fundamentos do Bitcoin, optam em momentos com grandes quedas por vender as suas posições. Então, nesse caso, a gente não consegue explicar isso se baseando apenas no retorno que o investidor estava esperando. Entretanto, a gente consegue explicar isso entendendo o comportamento daquele indivíduo.
porque ele foi guiado pelo sentimento de agonia de perda de dinheiro naquele momento. Por esse motivo que, hoje em dia, nós temos acesso a vários indicadores de sentimento do mercado. E esses indicadores de sentimento estão cada vez mais correlacionados com o preço do Bitcoin e até de outros ativos do mercado em si. Bem, mas por que isso acontece? Então, o que a gente precisa entender é que existem pessoas que vão fazer coisas malucas com o dinheiro, mas na maioria das vezes essas pessoas não são loucas. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que o cara tem 5 empréstimos. Para mim, não importa o que o cara comprou, se ele tá pensando em investir isso e se ele tem uma ideia mirabolante que vai dar um retorno para ele maior do que os juros que ele tá pagando. Não importa, não importa. Para mim, isso é um contrato de escravidão eterna. Mas para ele faz total sentido se alavancar dessa forma. Então podemos entender que gerações diferentes, nascidas em países diferentes, criadas por pais diferentes, com economias distintas, vivendo e trabalhando em lugares diferentes, obviamente elas possuem uma visão diferente sobre o dinheiro. Então o que pode ser uma loucura para mim, para outra pessoa vai ser normal. Então, por exemplo, uma pessoa que vivenciou uma hiperinflação aqui no Brasil nos anos 80 e 90, ela tem uma visão diferente de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos num período de preços estáveis. E é exatamente por isso que existe uma discordância, que nós, como seres humanos, discordamos. Justamente porque tivemos vidas diferentes, formadas por várias experiências, mas que têm um poder de influência igual nas nossas decisões financeiras. Então a gente pode ver pessoas até com a mesma inteligência discordarem sobre como investir o seu dinheiro ou sobre o que priorizar em relação às finanças, o quanto de risco essas pessoas devem tomar. Mas isso quer dizer que tudo em finanças é relativo? Existe uma relatividade? É claro que não. Assim como na maioria das áreas da vida existe um certo a se fazer, mas o sentimento das pessoas em relação ao dinheiro muda e por isso uns são mais gastadores e outros são mais poupadores. Outros têm mãos de diamante, eles seguram seus ativos sabendo dos fundamentos e outros vendem no desespero, por exemplo. Foi realizada uma pesquisa por economistas em 2006 e ela consistia em estudos sobre o que os americanos fazem com o seu dinheiro, com o dinheiro que eles ganham. E esses economistas, eles descobriram que a maioria, quase absoluta, dessas pessoas toma decisões baseadas nas suas experiências individuais e geracionais, ou seja, no contexto histórico de onde ela cresceu e nasceu. O exemplo disso, os próprios pesquisadores falam que pessoas que cresceram e vivenciaram um período de alta inflação, isso nos Estados Unidos, quando se tornam adultos, eles investem muito mais em ações do que em títulos do governo. E isso faz totalmente sentido, porque eles aprenderam a confiar mais em empresas, no empreendedorismo, no livre mercado, do que na máquina estatal que é inflacionária. Então, pessoal, aqui vale uma reflexão que vocês têm que fazer. Nesses momentos de crise, nesses momentos de euforia e de medo, então a partir do momento que você entende que a sua experiência de vida reflete no seu comportamento e afeta as suas decisões financeiras, você consegue identificar um padrão comportamental seu. E ele é único, como se fosse uma impressão digital sua. Mas esse comportamento ele pode ser moldado e você pode buscar modelar esse teu comportamento nessas situações específicas, para que você consiga tomar melhores decisões mais próximas da realidade. Busque fundamentos e não emoções. Busque também uma mentalidade de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, são 5, 10, 15, 20, 30 anos, uma vida inteira. Então, voltando para minha história anterior que eu falei para vocês quando eu iniciei nesse mundo Bitcoin, o que eu fiz a partir daquele momento? Eu busquei conhecimento, busquei a realidade, busquei a história do dinheiro e aí eu pude compreender que o Bitcoin não é uma bolha.
E aí, a minha experiência nesses anos de busca fazem com que eu tome melhores decisões hoje. Então, o meu comportamento efetivamente foi moldado. Bem, galera, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês nesse conteúdo, um conteúdo extremamente importante aí para a tomada de decisões de vocês. E se você gostou, se você acha que esse conteúdo foi útil para você, faz um comentário, deixa o teu like, se inscreve no canal, que esse engajamento e essa interação de vocês vai ser importante para eu saber se vocês estão gostando dos conteúdos. Valeu, galera, um abraço, até mais.